As 5 fases do luto são negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, aceitação. Quando os presos políticos do regime supremo PT conseguiram ir para a Argentina em busca de asilo político, foi como a morte para os jornalistas da Globo News. Morreu a narrativa do GAP, enquanto nascia lá fora a conscientização sobre os refugiados da ditadura brasileira. Agora vem a notícia de que o presidente da Argentina, Milei, parece que vai dar asilo aos presos políticos. Aí, os jornalistas entraram na primeira fase do luto, a negação. Venham ver de perto esse fenômeno psicológico. Eliane Cantanhede está em pura negação. Ainda não se descobriu um jeito de aliviar a dor no bolso e na alma de se viver num país dominado pelo PT. Mas pelo menos já dá para se livrar de outras dores, as das juntas e articulações. É só tomar o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para tratar dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só. Nato Shark tem ação 24 horas por dia, alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. Ah, e Nato Shark é um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. O ministro Chandil do Soviético Tribunal Federal pediu para extraditar 63 manifestantes do 8 de janeiro que estão exilados na Argentina. Xandão atendeu a uma solicitação da Polícia Federal e notificou o Ministério da Injustiça. A próxima etapa é o documento chegar ao Itamaraty, que começará as negociações com a chancelaria estrangeira. Por enquanto, oficialmente, não há prazo para isso acontecer. Eu digo quando será o prazo. De edição nunca! Fontes entregam que os cães de guarda de Xandildo estão preocupados com a reação do governo de Javier Milei, que além de ser de direita e ser amigo de Bolsonaro, odeia ditaduras socialistas, como a que tomou conta do Brasil. Segundo o G1, um assessor direto do presidente Stalinácio acha que é quase certo que a Argentina aceite os pedidos de asilo político dos refugiados. Também não custa relembrar a primeira reação da ministra da Segurança da Argentina quando os refugiados chegaram. Patrícia Burí se fez de sonsa e disse que não está sabendo de nada. Ministra da Argentina diz não saber de fugitivos do 8 de janeiro. Propaganda! Até agora não temos nenhuma informação desse tipo. Não temos alerta vermelho sobre essas pessoas. Uma coisa é que o Brasil peça a extradição. Outra é que haja já um processo, uma condenação. É difícil pedir extradição se não há uma causa judicial ou um alerta de algum tipo. Também não temos nenhuma lista de brasileiros. Por enquanto, isso se mantém como uma propaganda, mas não em um fato jurídico. Com palavras bem diplomáticas, ela disse que a prisão dessas pessoas é ilegal e carece de fundamento jurídico. E ainda desafiou: quer extraditar os caras? Pede para a Interpol! Um verdadeiro banho de água fria para Lula e Xandão, já que, como a gente sabe, a Interpol não costuma atuar como jagunça de ditadores e ir atrás de presos políticos. Há pouco tempo ela se recusou a ir atrás do Alan dos Santos, por exemplo.
Alexandre de Moraes quer saber a minha localização, data, hora. Já falei, pede pro Mickey, seu filho. Desde o início das condenações de manifestantes do 8 de janeiro, que chegam a 17 anos, vários brasileiros começaram a deixar o Brasil. Conforme apurou a Revista Oeste, há cerca de 180 pessoas no país portenho, no Paraguai e no Uruguai. E a tendência é esse número aumentar. Quando um país se torna um narco-estado, a tendência é que haja uma fuga de cérebros. Gente inteligente, honesta e preparada, ou seja, não petistas, vai embora do país. Críticos ao regime também deixam o país pela própria segurança. E, Luiz, na sua experiência, no seu dia a dia, o que você acha do povo brasileiro que estão querendo vir para cá? O que você tem encontrado na sua rede de amigos, as profissões, as pessoas que estão buscando? Quem é que quer vir para cá? Olha, é todo mundo que tem um mínimo de informação e um mínimo de consciência. Mas claro que a turma do Lula não vai se prender a algo tão arcaico como a lei, né? Esse pessoal que vem cometendo crimes de bilhões de reais há mais de 40 anos pode cometer mais alguns crimezinhos para colocar suas garras em quem ousou se manifestar contra o bebum de Garanhuns. E para isso, eles usam de uma velha técnica usada na União Soviética e Alemanha Oriental, a imprensa estatal. Nessas horas, a gente entende perfeitamente como que grande parte da população da Alemanha se tornou colaboracionista do regime do Zé Bigode, ajudando a localizar e prender judeus. Em meio a toda essa treta, Augusto Nunes lembrou que o Brasil de Lula é tigrão com presos políticos e tchutchuca com terroristas de verdade. A você que nos acompanha. A Ana já mencionou o exemplo americano, né? Se não é crime lá, por que vão extraditar? Nem examinam. Esse negócio de botar na lista da Interpol e tal. Isso aí só mostra, esse pedido, que o Alexandre de Moraes não perde uma única possibilidade de errar. Né? Nenhuma chance, ele erra. Vamos lá. Em 2010, no segundo semestre, foi julgado o pedido de extradição feito pela Itália ao Brasil, que a Itália tinha condenado, a justiça italiana condenou à morte, à prisão perpétua, o Cesare Battisti, cujo advogado era o atual presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, e o Supremo decidiu o seguinte, e tinha um tratado de extradição ali sustentando isso, era crime, o terrorismo, ele era terrorista, e tinha sido condenado por 4 assassinatos. O Luiz Roberto Barroso disse que ele era inocente, ele próprio confessaria mais tarde a autoria desses 4 crimes, a participação neles. E o Supremo entregou a decisão ao Lula, que no último dia do ano, né, com a ajuda do Tarso Genro, que era ministro da Justiça, considerou-lhe exilado político. Hoje está na Itália, pagando pelos crimes que cometeu. Boa parte desses juízes aí que estão concordando com o Alexandre de Moraes participou desse julgamento. Por exemplo, o Gilmar Mendes estava lá há muito tempo. Todos eles disseram não podemos fazer isso. E disseram que a Itália, da época em que o Battisti cometeu esses crimes, era uma ditadura. A Itália talvez tenha sido o único país que conseguiu eliminar a máfia e o terrorismo sem medidas arbitrárias. Um juiz que revogou a Constituição para que entrasse em vigor a dele, que só existe na cabeça dele, está querendo que a Argentina, onde não é crime, também não é no Brasil, né? Se vigorasse a Constituição de 88. Na Argentina, a liberdade de expressão existe. Não existe o crime de pensamento, nem o crime cometido com palavras. Portanto, não vão dar a menor bola para isso aí, não vão perder tempo com o pedido feito pelo Alexandre de Moraes, que só serve para justificar a acolhida desses perseguidos políticos pela Argentina. Augusto Nunes expôs bem a hipocrisia. Moraes quer extraditar manifestantes, mas o Brasil deu asilo a Cesare Battisti. A narrativa do GAP foi alimentada de maneira errada. Um surto do tudo posso passou pelo STF. Mas o mundo não é o Brasil. Todos já entenderam que eles estão a serviço de interesses nada democráticos e é certeza de que a Argentina não entregará os refugiados. Aliás, a Argentina será o segundo país a dizer não ao Brasil. E com a fama internacional do regime supremo PT, vários outros países vão dizer não a esse tipo de pedido. Vai ser uma vergonha atrás da outra.
um efeito dominó da desmoralização do Brasil. Mas claro, uma pessoa ainda acredita que o regime de exceção que se instalou aqui tem moral internacional. Ela acredita até que a Argentina está mal das pernas, apesar de todos os dados da economia mostrarem exatamente o contrário. Seu nome é Eliane Canhottede, também conhecida como chacrete do Lula e véia do disjuntor. E ela está na fase da negação. Olha, Marcelo, vamos pensar primeiro na situação, na posição do Milei, né? O nosso Ariel sabe muito melhor do que nós todos que o Milei, aquela arrogância do Milei, do candidato Milei, do recém-possado Milei, já não está tão arrogante assim. Primeiro porque a popularidade dele despenca, porque a economia despenca, enfim, porque ele já começa a conviver com pressões populares, isso é uma coisa. Segundo, o Milei, né, ele não pediu diretamente, mas ele autorizou que a chancelaria dele pedisse ajuda ao Brasil, pedisse socorro ao Brasil para cuidar da embaixada da Argentina lá na Venezuela. Ou seja, de lá para cá, o Milei está mais cauteloso ao falar com o Brasil e com o governo brasileiro. O Milei tomou posse em dezembro do ano passado, até hoje não botou os pés aqui. Eu, sinceramente, nunca vi isso na relação entre Argentina e Brasil. Fosse quem fosse o presidente lá ou o presidente aqui, né? Nem o Lula foi lá, nem ele veio aqui, enfim. E agora o Milei confirma numa carta direta, a terceira carta do Milei ao presidente Lula, que ele estará aqui do 18 e 19 de novembro. Logo, eles dois vão se encontrar, Lula e Milei, pela primeira vez desde a posse, aí nesse ambiente do G20. Se vão ter alguma conversa bilateral ainda não está estabelecido, mas que vão se cumprimentar, vão. Portanto, essa decisão de ontem do Alexandre de Moraes já tem mais de 24 horas, né? E até agora o governo argentino não, vamos dizer assim, não jogou chuvas e trovoadas contra o Brasil. É possível que o Milei, que está enfraquecido, não queira enfrentar mais essa guerra, mas é aquela história, né? A gente nunca sabe, porque o Milei é fora de padrão, assim como o Maduro na Venezuela, para o outro lado, também é fora de padrão. Nunca se pode botar a mão no fogo de véspera, Marcelo. Fim dos tempos, a Globo deixou de ser Globo Lixo para virar Globo Hospício. Que análise ridícula, parece coisa de alguém com déficit cognitivo. Eles misturam torcida com análise, blogueiros sem noção. Em primeiro lugar, de onde essa militante petista tirou que o Milei está Enfraquecido. A Argentina melhora a cada dia, só mesmo na cabeça sem disjuntor dessa triste figura. Sob o governo de Javier Milei, a Argentina registrou a menor inflação mensal desde setembro de 2021. Em agosto, o governo Milei registrou o 8º mês consecutivo de superávit comercial na Argentina. Além disso, as exportações tiveram um aumento de 19,2% em comparação com o mesmo mês de 2023. E mais, o depósito em dólares aumenta em 8 bilhões na Argentina de Milei. Sim, os investimentos estrangeiros não param de chegar lá. Mas a Canhottede aposta na burrice de seus 3 telespectadores e esconde todos esses dados. Também é divertido ver o raciocínio infantil dela ao lidar com questões de direito internacional. Ela acha que uma decisão dessas dependeria da popularidade do presidente e não da lei e do devido processo legal, os quais devem respeitar os direitos humanos fundamentais. Ela vive em Nárnia, totalmente louca das ideias. A tia maluca quer a todo custo provar que existe crime de opinião no reino do reconduzido. A Canhottede apoia na presidência um condenado a 9 anos de cadeia que não cumpriu nem 2 anos e quer dar uma de defensora das leis.
Quando Lula deu anistia para o terrorista italiano Cesare Battisti, que matou 4 pessoas e deixou uma na cadeira de rodas, a Canhotede não ficou estarrecida. Também não vi ninguém na Globo News pedindo a prisão por 17 anos de manifestantes de esquerda que fizeram um quebra-quebra na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba, outro dia. Alguém precisa avisar para a mídia de aluguel do Lula que ninguém no Brasil acredita nessa narrativa de golpe. Todo mundo sabe que houve vandalismo e nada mais. Xandoca e seus auxiliares da PF estão amarrados por um fio muito frágil, a enganosa e desacreditada narrativa de golpe do 8 de janeiro. Eu disse, uma sustentação presa num fio muito frágil com visíveis sinais de rompimento a qualquer hora. O que será uma hecatombe ao conúbio STF, TSE, lulismo? Todos os processos serão anulados por falta de provas e por inconsistência legal. O brasileiro não aguenta mais a senda de abusos diários. Abusos temperados com arrogância e crueldade. Eu repito, a revolta nos bastidores populares está em efervescência. O exemplo de enxugamento vem de El Salvador. O que a véia do disjuntor parece não perceber é que toda ditadura um dia acaba. E que não é o Milei, mas sim o regime stalináceo que está cada vez mais enfraquecido, assim como a Globo News. Enfraquecido com o povo, que jogou o Lula no subsolo nas pesquisas de popularidade. Enfraquecido com a Argentina, que não vai entregar os presos políticos brasileiros. E enfraquecido no mundo, ao se juntar com o pior da geopolítica internacional. Pelo andar da carruagem, em breve, Canhotede vai pular direto para o 4º estágio do luto, a depressão. E aí, a chacrete do Lula vai ficar tão no escuro como se o disjuntor dela tivesse desarmado outra vez. Viva a liberdade, carajo!